Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a distinção entre poder e força, dois conceitos fundamentais para a gente entender a sociedade e as relações entre os indivíduos, relações políticas, relações de reconhecimento entre os indivíduos que compõem a sociedade, certo? Então esse vídeo faz parte de um curso chamado Filosofia Social e esses dois conceitos são centrais para a gente pensar a sociedade, que novamente repetindo o conceito de poder e o conceito de força, certo? Então nós vamos utilizar para isso o texto da Maria Lúcia de Arruda Aranha e da Maria Helena Pires, que é o Filosofando, que é aquele livro que muitas pessoas já conhecem, né? Do ensino médio, certo? Então nós vamos diretamente para o texto aqui. A gente vai dar uma lida no texto primeiro e em seguida eu vou explicando passo a passo sobre esses dois conceitos da filosofia social, ok? Poder e força, certo? Poder é a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. O poder supõe dois polos, o de quem exerce o poder e o daquele sobre o qual o poder é exercido. Nesse sentido, o poder é uma relação ou um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou grupos. Então vamos lá, vamos explicar isso, certo? Então, no texto começou fazendo logo uma definição do que é poder, certo? Essa definição será super importante para a gente pensar depois outros temas sociais. Então, o que é o poder? Ela definiu aqui como capacidade. Uma capacidade que os seres humanos têm. De quê? Capacidade de quê? De agir, uma ação, algo que eu faço, uma capacidade, algo que eu posso fazer. Isso é o poder, certo? Essa capacidade de agir de modo a produzir nas pessoas ou em uma só pessoa, enfim, no outro, em outros indivíduos ou no outro indivíduo, efeitos desejados, certo? Então, o poder é a capacidade de produzir nos outros indivíduos, nas outras pessoas, efeitos que eu quero produzir. Eu tenho poder sobre eles quando de algum modo eu interfiro no resultado do comportamento dessas pessoas. Então eu tenho poder nesse sentido, certo? O poder supõe então dois polos, um que exerce o poder e o outro que seria passivo, um ativo e um passivo, um negativo que seria ou negativo, né, que seria aquele sobre o qual o poder é exercido, certo? Então aqui a gente pode pensar em vários exemplos, pessoal. O poder ele é desde algo físico, como uma força, uma ameaça de violência, em que um sujeito obriga outro, um indivíduo exerce influência sobre outro, a fazer aquilo que ele deseja, uma forma de poder físico, né? Mas o poder pode ser mais sutil e quase que imperceptível, como, por exemplo, ele vai dar o exemplo lá na frente, que a gente vai falar daqui a pouco, o charme da pessoa amada, que vai fazer com que o outro faça o que ela quer a partir de certos comportamentos, a partir de uma sedução, por exemplo, também é poder. Beleza? Então, o conceito de poder, pessoal, a gente tem que relativizar ele o máximo possível, porque ele está presente na relação entre pai e filho, ele está presente na relação entre esposa e marido, marido e esposa, entre chefe e empregado, entre presidente e deputado, entre prefeito e vereador, entre vizinhos do mesmo bairro. O poder ele está pulverizado, ele está espalhado de formas múltiplas. O poder ele é o artista que tem uma influência sobre o comportamento do jovem, que fala algo na internet e influencia o comportamento do jovem, também é uma forma de poder. O poder que o professor tem em sala de aula de ser uma referência, então ele tem que ter cuidado com o que ele fala, porque o aluno está ouvindo o que ele diz
e pode ser influenciado pelas suas ideias. Então ele tem que ponderar bastante antes de antes de expor um pensamento, né? Então poder tem várias e várias e várias e várias configurações. Por quê? Retomando, porque poder é definição novamente para a gente relembrar: capacidade ou possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos. Porque eu posso ter influência sobre um indivíduo, outra pessoa, mas eu posso ter influência sobre grupos, como, por exemplo, um padre num grupo religioso, um monge num grupo religioso, um sacerdote, mas também o chefe de uma empresa. Então, pode ser um indivíduo exercendo influência em muitos indivíduos, como o caso de um youtuber, por exemplo, que tudo o que ele fala e faz é copiado e é seguido por milhares, milhões de jovens, por exemplo. É uma forma muito sutil de poder e poderosa. Uma forma poderosa, certo? Belezinha? Então aqui esse é o conceito de poder, facinho, facinho, muito tranquilo. Mas aí vem o outro conceito que eu disse que ia tratar, que é o conceito de força, certo? Que só pode ser pensado na relação com o poder. Vamos lá, vamos ler no texto. Para que alguém exerça o poder, é preciso que tenha força, entendida como, lá vai a definição, instrumento para o exercício do poder. Força é o instrumento para o exercício do poder. Quando falamos em força, é comum pensar imediatamente em força física, coerção, violência. Na verdade, esse é apenas um dos tipos de força, certo? Então, força é um instrumento, é uma ferramenta. Eu gosto mais dessa palavra, mas o texto fala instrumento. O que é força, no conceito, nas relações sociais, ele é um instrumento. Ele é, pessoal, qualquer coisa através da qual o meu poder é exercido sobre os outros. Força é qualquer coisa utilizada para que eu tenha poder sobre os outros, ou sobre o outro. Isso é força. Exemplo, ele vai dar um exemplo aqui. Como diz o filósofo francês Gerard Lebrun, citação desse filósofo: se numa democracia um partido tem peso político, é porque tem força para mobilizar um certo número de eleitores. Se um sindicato tem peso político, é porque tem força para deflagrar uma greve. Assim, força não significa a posse de meios violentos, somente de meios violentos, de coerção, mas de meios que me permitem influir no comportamento do outro. Aí ele fala aqui, ó, força não é sempre um revólver apontado para alguém, pode ser o charme de um ser amado quando me extorque alguma decisão. Uma relação amorosa é, antes de mais nada, uma relação de forças. Ou seja, para que não existe poder sem força. Reflita comigo. Veja bem, se eu influencio alguém por causa de algo que eu possuo como ferramenta para influenciar esse alguém. Então, se vamos pegar um caso aqui, né? Um assaltante, ele consegue retirar da vítima os pertences dela, não por nada, mas porque ele tem sob sua posse um instrumento que lhe permite ter poder, um revólver, uma faca. Nesse sentido, do assaltante, no exemplo do assaltante, a faca e o revólver são os objetos, são a força que dão o poder a ele, mas eles são a força, os instrumentos que ele tem para exercer o poder. Não sei se ficou claro. Então, por exemplo, a namorada que seduz o namorado, ela tem algum tipo de atuação, ela faz algo para que o namorado faça o que, do exemplo que ele deu aí, faça o que ela quer. Ou o contrário, o namorado faz um tipo de charme e seduz e convence a partir desse charme. Veja, não é que a pessoa consiga ter poder sobre o outro por nada. O poder ele não é aleatório nesse sentido. Ele tem uma objetificação, ou seja, ele precisa de algo que concentre esse poder e, através desse algo, o poder seja exercido. Então, de novo, não há poder sem força. Porque se o poder é o objetivo que eu consigo de influenciar os outros para o que eu quero,
de modificar o comportamento dos outros para o que eu quero, para o bem ou para o mal, não interessa aqui, a gente está fazendo aqui apenas uma análise de como funcionam as relações de poder. Eu posso influenciar alguém para fazer algo bom, mudar a vida dele para melhor, influenciando ele, ou posso influenciar ele para algo ruim, não interessa. A gente está aqui analisando o mecanismo que é a relação de poder. Então, o poder é, como disse o texto, é conseguir influenciar o comportamento do outro, de acordo com o que eu quero. Isso é ter poder. Mas eu não consigo fazer isso se eu não tiver algo que me permita influenciar. Esse algo que me permita influenciar se chama força. Beleza? Conceito de força. Então, no caso do assaltante, um revólver. No caso de um namorado, um charme. No caso de um professor, exigir que o aluno estude porque tem uma prova. A prova é a força que faz com que o professor tenha poder sobre o aluno. Então, são vários e vários exemplos. Pense sobre isso, né? Mas você vai ver que não é tão complicado assim. Ok? Beleza? Então, pessoal, basicamente era isso, essa distinção entre poder e força que eu queria trazer para vocês e que vai ser muito importante para a gente pensar outros tópicos relacionados à sociedade. E você vai perceber que o poder é algo que está em toda parte. Não é algo... Eu já vi muita gente, professores até dizendo assim, mas por própria ignorância, desconhecimento, né? Poder é o que tem o presidente, poder é o que tem alguém que tem um cargo político, muito dinheiro. Pessoal, poder é todo modo é todo o objetivo que eu tenho de influenciar quando eu consigo influenciar os outros indivíduos, o comportamento dos outros indivíduos. Não é necessariamente a política, não é necessariamente meios econômicos, mas sim qualquer forma que eu consiga de manipular, de direcionar para o bem ou para o mal o comportamento dos indivíduos que estão ao meu redor, ao meu alcance. O modo que eu utilizo para conseguir o meu poder se chama força e pode ser muito, muito variado. Beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.